Então, bom dia oficialmente, pessoal. Agora são exatamente 8h30. Tá aqui a galerinha entrando aqui. Estamos em 12 pessoas aqui assistindo. Fazendo uma menção aos alunos que estão aqui. Vinícius, Milena, João Pedro, Igor, Giovana, Franciele, Fernanda, Eduardo, Bruna. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, que talvez tenha entrado agora. A Sara. Daí vocês também, além de colocar também o nome de vocês aí no chat, é, vocês também depois não esqueçam de responder o formulário. Então eu vou desligar minha câmera agora e vou começar a aula. Qualquer dúvida vocês colocam também no chat. No final da aula, se alguém quiser participar ao vivo aqui, eu abro a câmera da pessoa, falo um oi para todo mundo e também ao final eu volto a colocar o formulário para a realização das nossas atividades. Beleza, pessoal? Então, a partir desse momento eu vou desaparecer com a minha fuça aqui. E vou para a apresentação. Então, essas atividades dessa semana, eu quero fazer uma menção aqui às estagiárias que me ajudaram. É um grupo de estagiários que tem na UFSCar. Essas são as que me ajudaram com o conteúdo da primeira série. A Karen, a Mirella e a Natália, tá? O conteúdo, pessoal, é uma retomada do modelo atômico de Dalton e as leis ponderais, né? Lei da conservação, a conservação das massas e das proporções. O número de aula é 2 aulas. A aula aqui ao vivo vai ter duração de 45 minutos. No entanto, vocês levam mais ou menos mais uma aula para responder o questionário. As habilidades é a mesma da semana que vem, da semana passada. Semana que vem ainda vai ser a mesma, mas ainda é da semana passada, que é analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seu comportamento em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente de recursos e a preservação de vida em todas as suas formas. Essa é uma habilidade muito bonita em química, né? Então você vai fazer o uso ou não de tecnologia para entender as transformações, para entender a conservação de massa, para entender a energia, e também pensando sempre em analisar sistemas cotidianos, sistema da indústria, sempre pensando num desenvolvimento sustentável. A curiosidade para aprender, abertura ao novo e imaginação criativa fazem parte, né, das competências socioemocionais. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. O que é matéria? Essa foi uma questão que chamava a atenção dos filósofos da antiga Grécia, né, da Europa Ocidental. Como será que vamos dividir o átomo? Porque se eu pegar um pedaço de papel e começar a rasgá-lo, 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 vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais, porque eu não tenho ferramenta específica para dividir em partículas ainda menores. Mas e se eu pudesse, né? E se formos capazes de dividir a matéria até chegar à menor partícula, que na causa eles chamavam de átomo, que seria uma partícula não divisível, uma partícula que seria impossível dividir, né? Será o que seria, né? Como prever uma partícula que a gente nem pode, não, nem poderia, né, na época, enxergá-la? Afinal, o que que é um átomo? Será realmente que é a menor partícula da matéria, né? Bom, essa teoria ela não teve assim de bate-pronto uma aceitação, porque era meio que equívoca, né? Como é que vai ter uma partícula que não pode dividir? Será que não pode dividir até agora? Será que no futuro a gente vai poder dividir? Isso aí intrigava toda a comunidade científica, né? No caso, na época, ainda era chamado os antigos filósofos, né? Os alquimistas, todos buscavam uma explicação plausível sobre o que seria a menor partícula do átomo. A menor partícula da matéria, inclusive, né? Um pouquinho da história, olha lá. Para começar assim no século 5 a.C., Parmênides e Zenão afirmavam que a matéria é contínua e, portanto, não pode haver movimento, pois dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O movimento, a mudança e a variedade das coisas e tudo o que aprendemos com os sentidos é ilusório, é apenas uma ilusão, né? Então, a matéria ela tem que ser contínua, né? Não, então não teria uma partícula ainda menor.
Leucipo de Abdera e Demócrito, ainda no mesmo século, 5 a.C., acreditava já na movimentação dos corpos, né, e na existência de um espaço vazio. A matéria deveria ser, então, constituída de partículas menores, já que não seria contínua, então teria que ser é, algum espaço teria que estar vazio dentro da matéria. Daí eles propuseram a palavra átomos, o que quer dizer não divisível. Acreditavam que átomos eram sólidos, compactos, podem ter números e formatos diferentes e podem combinar entre si, dando origem à variedade de coisas no mundo. Olha que bacana, Geo. Antes, né, cinco séculos antes de Cristo, eles já previam que sim, né? Tinham ideia que os átomos eles se combinavam para formar coisas entre si. Aristóteles, né, um pouquinho mais adiante, 384 a 322 a.C., não acreditava no atomismo de Leucipo, por considerá-lo rudimentar, né? Acreditava nos elementos, né, como a terra, a água, fogo e ar, como constituintes de toda a matéria que existe. Não? Então, tudo que existia era formado por esses quatro elementos. Essa teoria foi aceita até o século XVIII, né? Agora, passando mais um pouquinho à frente, ó, Epícoro de Samos, ó, a filosofia epicurista reviveu o atomismo ao admitir que toda sensação é um movimento de átomos. Então, tudo que a gente sente no corpo e fora dele também tem a ver com o movimento de partículas. Lucrécio, né, retoma a teoria atômica em um poema intitulado Na Natureza das Coisas. Entretanto, sua obra foi considerada inaceitável, herética, né, não tinha crença nenhuma, devido ao forte cristianismo na época. Então, o cristianismo também, não só com Lucrécio, mas com outros cientistas também, eles meio que perseguiam esses filósofos por não acreditar na existência de, uma, de um ser ali, né, de um Deus, de alguma outra crença cristianista na época. Bom, René Descartes, né, entre 1596 a 1650, propôs que a matéria é infinitamente divisível e não há espaço vazio na natureza. Então, a matéria é o que? Divisível, completamente divisível. Poderia dividir o átomo em cada vez partículas menores. Robert Boyle, né, ou Robert Boyle, propôs a conciliação do atomismo com sua própria experiência de químico, preferindo, todavia, falar que corpúsculos quando se referia ao que conhecemos hoje como átomos. Então ele deu a ideia de corpúsculos, né, corpos pequenos, corpos pequeninos. Bom, aqui chegamos à teoria, né, operacional, a teoria atômica operacional, John Dalton. E aí tem algumas curiosidades aqui, ó. Ele tinha interesse em gases, então ele estudava, na verdade, os gases, sabia que a atmosfera, né, que a gente respira e o ar que a gente respira é formado principalmente de nitrogênio e oxigênio, tá aí um grande acerto dele. Contém gás carbônico, vapor d'água, mas como que se relacionavam esses gases entre si, né? Então ele estudou pressões parciais e aí ele chegou à conclusão da sua teoria, né? Como é que era o átomo para Dalton? A matéria era constituída por partículas últimas, ou átomo. Então, a menor partícula da matéria era o átomo. Os átomos são indivisíveis. Então, para Dalton, o átomo não é divisível. Não podem ser criados nem destruídos. O átomo, segundo Dalton, ele propunha, né, que todos os elementos de um mesmo átomo, ou átomos de um mesmo elemento, são iguais entre si, então possuía mesmo peso e mesmo tamanho. Então, um átomo de carbono era igual a um outro átomo de carbono e era diferente de um átomo de oxigênio. Então, todos os átomos do mesmo elemento eram iguais em peso e tamanho. E cor? Bom, cor é uma representação que a gente dá uma representação assim artificial, né? A gente sabe que o átomo, né, em si, ele não tem cor. Para ter a composição de cor e esse efeito fisiológico, tem que ter a matéria e propriedades. Então, é difícil a gente descrever cor de átomo. No entanto, a gente pinta átomos diferentes de cores diferentes só para ter uma representação. Lembre, o modelo atômico é apenas um modelo, né? Do que pode se aproximar da realidade, mas não é real. Átomos de elementos diferentes têm pesos e tamanhos diferentes, né? Por exemplo, aqui ó, a comparação com a bola de bilhar, como ficou conhecida com a teoria atômica de Dalton. Olha só, quais as características de uma bola de bilhar? Olha só,
A bola de bilhar é esférica, assim como o átomo de Dalton, maciça, assim como o Dalton também propunha que seria o átomo dele, né? Possui cor, no caso aqui é característica somente da bolinha de bilhar, porque o átomo na verdade não tem cor. Indivisível, então não pode dividir uma bola de bilhar. Será que equivale, por exemplo, a bola de bilhar não pode se dividir, não pode se quebrar, né? Talvez sim, né? É, possui sempre o mesmo tamanho. Isso é a bola de bilhar. Sempre tem o mesmo tamanho, embora tenha números diferentes, sempre o mesmo tamanho. Mas não é igual ao átomo de Dalton, porque átomos diferentes possuem tamanho e peso variável, né? Então, olha só, características semelhantes e diferentes aqui entre a bola de bilhar e o átomo de Dalton. No entanto, era a analogia que ele fazia na época. Olha só. Então, toda a matéria é constituída por átomos. Olha, átomo de oxigênio, hidrogênio. Olha como é chamado na época: ó, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno e carbono. Mas só que átomos diferentes entre si têm tamanhos e pesos também diferentes. Os mesmos, todos os átomos de hidrogênio seria igual, mas todos os átomos de carbono, comparado com os de hidrogênio, seriam diferentes entre si, né? Agora, e se a gente associasse bolinha de bilhar com bolinha de gude, por exemplo? Formaria matéria? Olha só, por exemplo, uma analogia com a molécula de água. Oxigênio, né, e dois hidrogênios formando a molécula de água e ali uma composição de bolinhas ali, bolinha de bilhar de gude, para representar uma molécula. Ali os átomos. Todos os átomos de um mesmo elemento, como já foi dito, apresentam o mesmo peso e tamanho, mas átomos diferentes possuem pesos e tamanhos diferentes. Na verdade, está falando aqui de peso, né? Mas a gente, na verdade, o correto seria a massa. Considerações importantes sobre a teoria de Dalton, olha só. É, ele não se referia apenas à constituição dos corpos, mas também às transformações químicas. Então, ele estudava as reações químicas e as combinações dos átomos. As ideias de Dalton receberam duras críticas de muitos cientistas. Os opositores argumentavam que o uso dos átomos era dispensável, podendo ser substituído pela ideia de equivalentes ou pelas leis ponderais da época, né? Lei das massas, as proporções. Gay-Lussac acreditava que o uso dos átomos não traria nenhum benefício à química, defendendo que a mesma deveria se pautar na matéria sensível, não nos corpúsculos inobserváveis, né? Então, o que era observável e táctil era melhor do que a gente não poderia ver, né? A teoria de Dalton, até hoje, ela é utilizada e aumentou, né, ampliou. Claro que teve outras teorias que incorporaram conhecimento na teoria de Dalton, mas foi com certeza um dos marcos fundamentais da química, principalmente na descoberta de elementos. Ao contrário das cogitações abstratas das teorias anteriores, a sua se originou de uma combinação de intuição teórica e observações de laboratório, sendo respaldada diretamente por seus estudos sobre os gases. Então, lá. E as leis ponderais? Vamos falar de Lavoisier, a combinação das massas. Olha só, quer dizer que quando a matéria se combina, quando as substâncias se combinam, formam outras, mas a massa tinha que se prevalecer, né? Não poderia ser diferente. Hoje vamos estudar a lei da conservação das massas de Lavoisier. Para esse experimento, vamos precisar de uma balança, de vinagre. Também vamos precisar de um medidor de líquido e também de bicarbonato de sódio. Também de um recipiente para realizar o experimento. Colocamos na balança então o recipiente e pesamos a massa de bicarbonato desejada. Neste caso foi 5 gramas. Depois pesamos a massa de vinagre que desejamos. Neste caso pesamos 20 gramas. Deve-se desconsiderar a massa dos recipientes de medidor de líquido e também do recipiente onde vai acontecer a nossa reação. Com a massa pesada de vinagre desejada, separamos esse volume. Colocamos na balança então o recipiente com bicarbonato e adicionamos o vinagre para ver o que acontece.
estudar então a massa final da nossa reação química. A massa total do recipiente com bicarbonato de sódio era igual a 12 gramas. Desconsiderando os 7 gramas do recipiente, temos então que a massa final de bicarbonato de sódio foi de 5 gramas. Temos também que a massa do medidor com o vinagre foi de 66 gramas. Desconsiderando a massa do medidor de 46 gramas, temos a massa final de vinagre igual a 20 gramas. Podemos esperar que a massa final seja somatória de bicarbonato e de vinagre, ou seja, de 5 gramas mais 20 gramas igual a 25 gramas. Agora, vamos observar o que realmente aconteceu. Ao adicionar o vinagre no bicarbonato de sódio, percebemos instantaneamente a formação de bolhas e gás. Observamos que a massa que está aparecendo na balança é de 30 gramas. Agitou-se para dissolver o máximo de bicarbonato possível e a massa manteve-se a 30 gramas. Diferente do que era esperado, a massa obtida real no final da nossa reação se dá pela subtração entre a massa do recipiente bicarbonato e vinagre de 30 gramas menos a massa do recipiente de 7 gramas. Observamos então que a massa final real é de 23 gramas. A esperada, de 25 gramas, não foi atingida, pois observamos uma perda de 2 gramas durante a nossa reação química. De acordo com a lei da conservação de massa de Lavoisier, de 1789, em uma reação química, a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos da reação, ou seja, tudo que é aquilo que a gente coloca na reação deve ser obtido no final da reação. É a famosa frase: no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em todas as reações químicas, transformamos reagentes em produtos. A massa no início deve ser exatamente igual à massa no final dessa reação. Mas o que aconteceu com a nossa reação entre bicarbonato de sódio e vinagre, que a massa esperada de 25 gramas não foi obtida, e sim de 23 gramas? O que aconteceu com 2 gramas? Será que fizemos algo de errado? Será que essa reação é uma exceção à regra? E pessoal, agora uma interação no chat. O que vocês acham lá? Então, subtraindo a massa dos recipientes, a gente tinha que era 5 gramas de bicarbonato e 20 gramas de vinagre. Agora, por que 23 gramas? O que aconteceu? Será que o João Pedro, a gente concorda com ele? O líquido evapora? O que vocês acham? Alguma coisa evapora? Seria o vinagre? O que vocês acham? Porque, segundo a lei da conservação das massas, né, era para resultar em 25 gramas, ou seja, subtraindo a massa do recipiente era para dar exatamente 25 gramas, que foi a soma das massas dos reagentes. Mas por que resulta em 23? Alguém mais tem alguma proposição? O bicarbonato dissolveu, isso. Será que só dissolveu? Ele reagiu também, né? O João Pedro colocou uma outra hipótese. Se o pote tivesse fechado, teria 25 gramas. Então quer dizer que algo deixou de fazer parte do sistema ali, né? Quem será que deixou de fazer parte? O vapor do líquido? Ou teve uma outra substância ali que se desprendeu no recipiente e saiu do sistema? O que vocês acham? Mais alguém? Bom, quase, né? Bateu na trave a proposição do João Pedro. Alguma coisa virou gás e se desprendeu, sim. Mas que coisa, né? Como o vinagre e o bicarbonato eles reagem e formam um gás, que seria o gás carbônico. E nesse caso, o gás carbônico deixou de fazer parte, né? Eu vou desligar a câmera aqui, vou voltar só nos slides. Então era exatamente isso que aconteceu. Olha só, vou adiantar um pouquinho aqui, ó. Olha só. Aqui está a reação. Bicarbonato de sódio, bicarbonato de sódio reage com o ácido acético, que é o componente principal do vinagre, e forma um sal na cozinha, e forma então o que conhecemos de acetato de sódio. Forma no final da água reação, e gás observamos carbônico. que a formação
de gás carbônico. Esse gás carbônico, como o próprio nome já diz, é um gás liberado nessa reação, responsável pelaquela efervescência que vimos no vídeo e também pela liberação do gás, que é o próprio gás carbônico. A conclusão que foram perdidas na nossa reação é referente a esse gás, pois ele também é um componente formado na nossa reação. Ele é um dos produtos, porém, como ele é liberado na forma de gás, há uma perda na nossa massa, vista na balança. Agora, pergunto para vocês, será que teríamos como realizar esse experimento, porém sem que haja perda de massa? Será sem que haja perda desse gás carbônico? Desta forma, conseguiríamos provar então com o mesmo experimento que a lei de Lavoisier é válida na conservação de massas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. No finalzinho aqui do vídeo, eu não sei se vocês conseguiram observar, então ela explicou, né, que realmente o gás se desprendeu e a pergunta foi exatamente essa que o João Pedro já respondeu. Se a gente realizasse esse experimento num recipiente fechado, a massa se comprovaria, né, a soma das massas? A resposta, né, é sim, né? O João Pedro ele deduziu ali que se nada conseguisse escapar da reação, as massas seriam equivalentes. Bom, leis ponderais continuando nas proporções, olha só. Pensando nisso aqui, ó, na conservação da massa e nas proporções, não é qualquer quantidade de hidrogênio e oxigênio que vai formar água. Veja bem aqui nessa tabela algumas dessas informações. Ó. Massa de água, 4,5 gramas. Foi a soma aqui, ó, da massa de hidrogênio e oxigênio. Agora só, qual que é a proporção? Não, notem aqui, ó, notem essa linha de cima com a de baixo, olha, não é o dobro? Então, aqui também a proporção tem que ser equivalente, ó, o dobro. Então, da linha de cima para a linha de baixo é exatamente o dobro. E aqui, ó, pegando essa linha de cima e passando lá para a linha de baixo, dá para ver que houve um aumento proporcional. De quantas vezes? Vocês conseguem observar essa taxa, essa proporção? Quantas vezes aumentou comparando a linha de baixo com a última linha? Sobre o experimento, sim, o João Pedro está certo. Se fizesse com uma bexiga, né, um recipiente, o gás não ia sair, né, a curto prazo. A gente sabe também que a bexiga, infelizmente, ela tem umas falhinhas, microporos, né, que de um dia para o outro ela deixa escapar um pouquinho de gás. Mas ali, se fosse feito na hora e medido aferido as massas, ia comprovar sim que a massa se conserva. Alguém consegue adivinhar aqui a proporção da linha de cima aqui para a linha de baixo? Ó, notem que são proporcionais. Ó. Quantas vezes aumentou? Aqui, ó, da primeira linha para a segunda foi 2 vezes. E da primeira para a terceira linha, quantas vezes aumentou? Ou meio aqui para 1,5 aumentou? Isso, 3 vezes. Então note aqui, ó, que é proporcional. Numa reação química, a massa dos reagentes e produtos elas são proporcionais, né? Então, se eu fazer um experimento alterando a massa, para que não haja reagente em excesso, né, e para resultar em um reagente limitante também, eu teria que aumentar proporcionalmente. Então, se eu não aumentar proporcionalmente os reagentes, eu vou ter o chamado reagente que vai limitar a reação. Então, a reação só vai acontecer enquanto estiver esse reagente presente. E aí vai ter sobra de algum outro reagente que não se transformou no produto. A gente chama que um é o reagente limitante, o outro é o em excesso. Exatamente aqui o que está escrito. Bom, a lá a conclusão. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Em uma reação química não há perca de massa, então se eu tivesse aqui ó, considerado a massa do gás que se desprendeu, olha só. 25 era a massa dos reagentes. E aqui a massa dos produtos. Veja bem, 23 mais 2, 25. Só que por que isso não foi aferido na balança? Porque foi liberado na forma de gás. Se houvesse um sistema fechado, certamente a massa seria as 25 gramas.
Aqui um desenho representando aqui, ó, 16 gramas do oxigênio mais 2 gramas do hidrogênio, formando um total de 18 gramas no reagente. Vai se confirmar ali na massa total aqui dos produtos, 18 gramas também. Antes de vocês irem para o questionário, pessoal, assim, relembrando um pouquinho, a teoria atômica de Dalton, né? Vou até desenhar aqui, ó, teoria atômica de Dalton. Claro que eu não vou conseguir desenhar uma bolinha perfeita aqui, mas uma esfera, né? Uma esfera maciça, neutra, não tem carga, uma esfera indestrutível, né? E o próprio nome da teoria atômica, o nome já vem de algo que seria não divisível. O A aqui seria não, o tomo aqui divisível. Mais à frente, né, na próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre outras teorias atômicas, na verdade. Vamos ver que essa foi uma construção assim coletiva na história da ciência. Não foi algo que cada um fez uma parte. Claro que o Dalton pode ter feito sua teoria. No entanto, baseado na teoria de Dalton, outro cientista elaborou uma outra teoria. E isso não foi só isso que aconteceu na história da ciência. Paralelo a isso, houve outras descobertas. Por exemplo, nesse meio tempo foi descoberta a eletricidade. E a eletricidade auxiliou cientistas a descobrirem um pouco mais sobre o átomo. E também, seguindo assim, a próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a tabela periódica, porque todos os átomos, né, conforme foi fazendo os estudos sobre os átomos, foi descobrindo outros elementos que antes não tinham sido descobertos. E isso tudo foi organizado e a gente tem hoje o que a gente chama da tabela periódica, que é a organização ali por períodos, por propriedades dos elementos em uma única ali, tabela, né? O Dalton, por exemplo, ele organizou também os átomos que ele estudava numa tabela, mas tinha poucos elementos e os elementos não eram representados como a gente representa hoje. Por exemplo, a gente tem hoje que o símbolo é a letra O, ela representa o átomo de oxigênio. Por exemplo, o Fe representa o elemento ferro, mas nem sempre foi assim. Antes era por símbolos, né? E também, bem antigamente, era representado por outras simbologias, né? Por exemplo, o Dalton representava aqui alguns elementos com uma bolinha com um tracinho no meio, outra uma bolinha com um xizinho, outra uma bolinha com um desenho aqui no meio. Imagine a gente representar todos os elementos conhecidos hoje com essa mesma simbologia. Seria algo inviável, né? E aí foi sendo elaborado outras formas de representar. É o que a gente vai ver um pouquinho na outra aula e também um pouquinho mais sobre a tabela periódica, né? Alguém tem alguma dúvida assim sobre o modelo de Dalton? Lembrando, pessoal, não esqueçam de acompanhar as aulas que passam no período da tarde pelo Centro de Mídias. Não esqueçam de realizar as tarefas. Se alguém tem alguma dificuldade ali para entrar onde fica as tarefas do Centro de Mídias, manda uma mensaginha para o seu tutor, porque estamos se aproximando do final do primeiro bimestre e muita nota, muita participação a gente vai pegar por aquelas atividades que vocês fazem lá, as tarefas, né? Então procure nesse período aqui entre essa semana e a outra verificar se vocês estão com atraso em alguma tarefa e tenta realizar, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês aí. Qualquer dúvida não esquece de me perguntar. E estamos aí. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.